Goiânia possui um dos maiores acervos de arte déco do planeta. Tombado pelo IPHAN em 2003, o conjunto urbano da capital inclui 22 edifícios e monumentos públicos, concentrados principalmente no centro e no bairro de Campinas. Entre essas edificações, destacam-se o Teatro Goiânia, o Lago das Rosas e os prédios da região da Praça Cívica. 87 anos depois de sua criação, Goiânia está sabendo preservar este acervo? Para saber se estamos preservando bem e utilizando o acervo arquitetônico original da cidade, vamos conversar com o arquiteto e professor Renato Rocha. Tudo bem? Como é que vai? Prazer ter o senhor aqui com a gente. O prazer é nosso. Vamos voltar no início, né? Os idealizadores de Goiânia, Atílio Correia Lima e Armando de Godoy. Fala-se muito nos dois nomes juntos, mas qual foi a responsabilidade, qual foi o legado de cada um deles para a construção de nossa cidade? Bom, Pedro Ludovico contrata, né, o arquiteto Atílio Correia Lima para fazer o projeto da capital. Na verdade, o Atílio, naquele momento, ele estava voltando da França, ele foi o primeiro arquiteto brasileiro, né, e urbanista a fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Ele volta com novas ideias, né, de urbanismo. A partir do ponto que o Atílio fez o projeto de Goiânia, parte do projeto, que era o setor sul, ele fez um esboço inicial, né, e o Armando de Godoy depois realmente faz o projeto, complementando de forma para ser realmente implantado. Mas o Atílio Correia Lima realmente é o autor do projeto de Goiânia, é o nome de maior peso. O que é o Art Deco? Muitas pessoas, inclusive na cidade, de repente moram, trabalham próximo a um monumento Art Deco, mas não tem noção disso. Goiânia, devido ao local que ela foi construída, a dificuldade de você fazermos edificações, construções num local que realmente era bem afastado dos grandes centros urbanos, né? Acabou o Art Deco sendo forte naquele momento, nos anos 30, apesar que já tinha se iniciado a arquitetura moderna, que é inclusive posterior ao Art Deco. E o Art Deco realmente foi muito importante enquanto estilo, não só arquitetônico, como também de design, né, no mundo todo, né? E pegou Goiânia nesse começo. Então, Goiânia, quando a formação de Goiânia, né, o desenho dos edifícios, aquele momento de Goiânia, do Art Deco, foi importante porque ela acabou, como o nosso centro é muito jovem, a cidade é muito nova, o centro nosso é um conjunto arquitetônico de Art Deco muito forte e ele não foi demolido. Se nossa cidade tivesse, por exemplo, 200 ou 300 anos, possivelmente não teríamos mais os edifícios iniciais do centro. Não foram demolidos os edifícios públicos, né? Porque muitas casas e propriedades privadas foram destruídas. Com certeza esse é um ponto negativo, né? Infelizmente, várias casas do centro de Goiânia, Art Deco, né, de 38, de 42, foram demolidas para se fazer uma garagem para 10 vagas de carro. E isso é um fato muito forte em Goiânia. Então, várias casas que foram construídas naquela época, onde habitaram avós, pais, né, as famílias que vieram depois, por algum motivo, ou dificuldade de alugar, ou não vai morar ali mais por algum motivo, resolveu fazer garagem e, infelizmente, isso é um problema muito sério em Goiânia. Agora, os edifícios públicos, realmente, eles foram conservados. Você citou no começo, né, os edifícios que realmente são simbólicos em Goiânia, e vamos lembrar sempre da Estação Ferroviária e do Teatro Goiânia. São dois edifícios belíssimos, únicos no mundo, né? Isso é importante dizer, que o centro de Goiânia é o único no mundo, como também esses edifícios Art Deco. Você citou a estação ferroviária, vamos um outro aspecto aí, né? A Prefeitura de Goiânia investiu, gastou um dinheiro revitalizando lá. Falta o que aí? Educação para a sociedade? Não, falta, eu acho que creio que realmente é cultura, né? E conhecimento, né? A própria população não saber a importância de todo esse trabalho que foi feito no passado, né? E a estação ferroviária ela foi requalificada, foi restaurada, o espaço do entorno também é um espaço público, mas infelizmente falta uma ocupação de forma mais, uma gestão melhor, vamos dizer assim, porque o edifício público não basta restaurar, tem que dar uso a ele.
Aí tem que funcionar não só isso, como também a segurança, a iluminação. Um trabalho, por exemplo, fazendo um comparativo, né, com Curitiba, é o trabalho que Curitiba fez nos anos 80 com a questão ambiental da cidade. As pessoas saberem que ela também é dona daquela lixeira, daquele jardim, daquelas flores, né? Então, falta o goianiense saber que isso é dele. O Teatro Goiânia é do goianiense, a estação ferroviária, né? O mobiliário urbano, os edifícios, eles fazem parte da história da nossa cidade e é do povo. Goiânia é muito nova, é óbvio, 87 anos, por isso está bem preservado, diferente se tivesse 200, 300 anos. Do jeito que estamos hoje, você acha que corremos o risco de que daqui a 200, 300 anos esteja destruído esse patrimônio original da cidade? Se não mudar a visão dos governantes e principalmente da sociedade? Não, corremos sim. Por os edifícios serem novos, existe esse conjunto arquitetônico Art Deco no centro de Goiânia, principalmente. Mas se ele não for conservado agora, né, e ter um uso que você tem que ter um retorno, a conservação do patrimônio histórico, eu sempre faço uma analogia com a preservação ambiental. Você não faz preservação ambiental sem recursos. Então, do mesmo jeitinho, a preservação do patrimônio histórico tem que ter recurso para isso. E esse recurso não pode vir apenas do poder público. Tem que haver realmente trabalho junto com a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ao investir nisso, ela quer um retorno financeiro, o que é normal. Então, temos que realmente pensar em formas de você preservar o nosso conjunto arquitetônico, Art Deco, moderno, seja o que for, mas a iniciativa privada tem que estar participando disso. E ela tem que ter um retorno. Eu vou dar um exemplo, aquele Palace Hotel no centro de Goiânia, na Rua 8, Canhanguera. Ele foi todo restaurado por um francês, Jean-Luc, e só que o edifício ele não pode funcionar hoje como um hotel. Temos que pensar outra forma dele sobreviver. Agora, você não pode preservar um edifício, você não vai te dar lucro. Você deu um exemplo, né? Um monumento da humanidade, o Il Duomo, em Milano, na Itália, né? Aquela Sim. igreja enorme e esplendorosa está sendo restaurada com a iniciativa privada financiando, bancando. Seria um caminho, né? É o caminho, você vê, a requalificação do centro de São Paulo, que foi feita em 2008, foi toda com recursos do Banco de Boston. Eles tinham uma central do banco ali, e foi restaurado, do Lago da Arouxa até chegar lá na Praça do Patriarca, né? Então, do mesmo jeitinho em Goiânia, quer dizer, tem que haver investimento, né, na iniciativa privada, com apoio do poder público, para podermos realmente fazer a preservação e conservação. Seria a gestão do poder público com dinheiro privado. Sim, e agora temos aí, vamos aproveitar as eleições, né? O prefeito que assumir Goiânia, né, deveria realmente levar esse fator importante da preservação do nosso centro. Sempre é bom lembrar que o centro de Goiânia é o único no mundo, é o símbolo de Goiânia, é o nosso coração, né? Então, praticamente assim, todos nós gostamos do centro, né? E você parece ter um projeto pela região do Liceu de Goiânia. Conta esse projeto aí. Bom, esse projeto é um projeto de requalificação do centro com várias partes, né? Ele está muito focado na Rua 3, naquela região do Sesc, ali no Teatro Goiânia. A ideia é realmente termos recursos privados, né? Com participação do poder público, municipal, estadual, talvez com incentivos fiscais, né? No sentido de você ter investimento privado no centro de Goiânia. É o início da preservação do centro. Eu vejo como sendo o primeiro passo sério, né? Para a gente poder realmente ter o nosso centro requalificado e restaurado para as futuras gerações. Seria espaços para compartilhamento das famílias? A gente chama de... Bom, o projeto ele é muito amplo, desde você ter incentivo para as pessoas morarem no centro, você não consegue requalificar sem revitalizar. Então, hoje o centro realmente, do censo de 2000 para o censo de 2020, né, ele perdeu bastante moradores, de 28 para 17 mil. Então, o centro precisa ter de volta os moradores. Os moradores vão para lá de volta com qualidade. Então, esse trabalho, ele visa melhorar as calçadas, você não ter aquele rebaixo quando você cruza uma rua, mas a calçada está sempre no mesmo nível, isso é importante. Temos espaços públicos, porque o centro só tem uma praça, é a Praça Cívica. Né? É verdade, né? Não é isso? É a única praça. É interessante. Aí nós temos 2 centros de quadro em Goiânia, que é ali do Beco do Codorna e da Praça do Gestes Mendes. Então, seriam novas pracinhas. O Largo do Liceu seria um novo espaço público, também o Largo do Teatro Goiânia, seria outro espaço público. E no mercado, a gente propõe também retirar aquele estacionamento na frente e criar uma praça. Até porque ali você tem uma diferença de nível que dá para fazer estacionamento subterrâneo. Aí nós teríamos mais 5 novos espaços no centro.
Isso é muito importante, você poder andar no centro, parar um pouquinho, sentar no banco, ter uma sombra, né? Segunda geração do conceito de Goiânia foi o modernismo, né, que veio nos anos 50, 60, mais ou menos. E pouca gente fala sobre isso, pouca gente conversa. Fala um pouco sobre... Ótimo, justamente, Enzo, isso aí é fantástico, porque realmente a arquitetura Deco de Goiânia é tão forte, a Art Deco, nós temos vários livros, né? A maioria dos livros de Art Deco do Brasil são de Goiânia, são autoras goianas, né? E o modernismo foi tão importante quanto, né? Lógico que o modernismo no Brasil todo ele tem um foco muito mais amplo, né, do que o Art Deco. Então, por isso, talvez, em Goiânia não se fala tanto modernismo. Então, nós temos vários exemplos aqui, né? Vamos lembrar a Assembleia Legislativa, por exemplo, que é do Dr. Eurico e Dr. Helder Rocha Lima, que é uma excelente arquitetura moderna. O BEG na Praça do Bandeirante, o Minas Bank também na Praça do Bandeirante, e várias casas bonitas, tem ali no 82, né? Várias casas modernas, como também em parte do centro, né? O setor sul. E o modernismo em Goiânia é muito forte, temos grandes exemplos de arquitetura nossa muito forte e estão bem preservadas. A maioria foi construída logo após o Art Deco, que foi no final dos 50 para 60, 70, aí depois já chama de uma arquitetura já mais contemporânea, né? Mas a nossa arquitetura moderna é fantástica em Goiânia. Agora, vamos lembrar sempre que em termos de estilo, você tem o que a gente chama de eclético. O eclético é uma mistura, né, do Art Deco com, por exemplo, o modernismo, tem essas passagens, né? Aí você tem também o Jockey Club, o Clube Jaó, tem vários edifícios modernos em Goiânia que são fantásticos. Perfeito. Uma última pergunta, nosso tempo está acabando. Correto. Como conciliar as mutações naturais de uma cidade está sempre em ebulição, mudando e etc., com a preservação da sua identidade, da sua gênese, vamos dizer assim? Esse é o nosso grande desafio, porque nós temos que pensar sempre que as cidades, elas passam pelas gerações. Então, o centro de Goiânia não pode ser mais o centro dos anos 60, 70, ele vai ser um novo centro, como também o setor oeste, o setor bueno, todos vão passando por transformações. Então, se não houver realmente, vamos dizer assim, o conjunto dos interesses reunidos, né, para você preservar a cidade, então é importante você ter todos os interesses reunidos, dos artistas, dos arquitetos, dos empresários, políticos, dos grandes comerciantes, pequeno comerciante, todos em prol de você realmente tentar preservar o máximo da cidade, né, com recursos, com incentivos fiscais, de prefeitura, governo, do estado. Então, a partir do ponto que você possibilite, mesmo um edifício antigo, ele atender a demanda atual. Isso tem um nome que chama retrofit. Retrofit é você pegar um edifício antigo, digamos, era um hotel no centro de Goiânia e hoje é um tipo de negócio que não tem mais renda para isso, ele não vai ter um rendimento, não vai ter um retorno. Esse hotel pode virar, por exemplo, um edifício de apartamento, Airbnb, por exemplo. Certo. Então, você teria um novo tipo de uso que possa atender. Você pode ter um edifício ali antigo no centro, por exemplo, que tinha uma tal função que não exige mais hoje, e você pode ter ali talvez uma startup, co-work, enfim. Então é importante você pegar isso que se faz na Europa, mesmo no Brasil e nos grandes centros, São Paulo, Curitiba, você transformar os edifícios, né, numa forma de você atender a demanda da população atual. Legal. Temos um assunto para fazer uns 3 ou 4 programas, infelizmente o tempo acabou. Agradeço muito a sua participação, muito obrigado e contribuiu muito com a gente. Eu agradeço, estamos à disposição, é um prazer estar com vocês e até uma próxima. Ok. TV Brasil Central, ajudando a preservar a memória de Goiás.